Bom dia, Reis do Coxo. Aqui é Miguel Haddad. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube e hoje vamos conversar com o meu amigo Vitor Alves. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje diretamente dos estúdios intergalácticos da Bauru.com Leilões. E também estaremos conversando com o Eduardo Piragino, que é diretor da Fundação Amaral Carvalho. Bom dia, Edu. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco da nossa centenária instituição. Quantos aninhos de instituição? Esse ano, a Fundação Dr. Amaral Carvalho estará completando 110 anos de existência. Tá, é tempo tratando de gente, hein? É tempo e sempre voltado principalmente para os pacientes carentes, né? Uma instituição de direito privado filantrópica, que tem na sua gênese, no seu nascimento, a vontade dos instituidores que em 1915 quiseram trazer um olhar para a população carente, que na época havia muita morte de parturientes, né? Então o cuidado pré-natal e o cuidado neonatal eram as preocupações dos instituidores, né? O doutor, o senhor Domingos Pereira, que era um fazendeiro, e a sua esposa, dona Ana Marcelina de Carvalho. Que bacana. Edu, antes de falar do hospital, você é um cara que eu conheço há bastante tempo. Acho que nosso primeiro contato foi em 2007 ou 2008. Explica como é sua trajetória profissional, que é interessantíssima. Sua trajetória profissional, assim, de faculdade. Você teve um trabalho muito tranquilo antes do hospital, né? E como foi faculdade, carreira profissional e Amaral Carvalho, como foi disso para isso? Tá bom, é uma boa oportunidade aqui. Eu sou nascido em Jaú e com 17 anos eu me mudei para São Paulo para fazer aviação privada. Foi passando, eu entrei na faculdade Mackenzie, não completei a faculdade, porque eu optei em sair para o mercado de trabalho e fazer uma empresa de sobremesas para restaurantes e pizzarias de São Paulo. Tem tudo a ver com a aviação, né? Nada a ver com a aviação. É que naquela época a aviação era uma paixão mesmo, até hoje é uma paixão, mas naquela época estava muito difícil, você não arrumava emprego na área, era uma crise muito grande na aviação. Qual ano, mais ou menos? 1976, 77. Não existia emprego, então eu tive que optar para sair para o mercado de trabalho e eu gostava muito de culinária. E aí eu montei uma empresa chamada Só Mousses, que nós fabricávamos uma mousse de chocolate. Nós chegamos a ter 400 clientes em São Paulo, desde a pizzaria mais simples só de entrega, ao Gallery, na época, que era considerada a boate mais top de São Paulo, nós entregávamos, né? E entregávamos em média aí na faixa de 2.500 a 3.000 mousses por dia. Então, foi uma empresa... Haja doce. Haja doce. E aí deu muito certo. Depois eu vendi para montar um restaurante, que é o que eu realmente queria. Montei um restaurante. Depois eu fui convidado por um grupo de empresários que queria montar um restaurante já melhor, tipo internacional, e fui gerenciar essa operação. E na época, o irmão do meu pai, o meu tio, era diretor da TAM. A TAM ainda era uma empresa muito pequena na época, né? Ela tinha os voos regionais, mas eram aqueles Fokker 48. Ainda era transportes aéreos de Marília. Isso. Tinha aviação também executiva. E o meu tio me convidou para assumir o catering, no qual ele era sócio, e o Rolim, que era o dono da TAM, junto com o meu tio, que era diretor da TAM. Ele convidou. Explica o que é o catering. O catering, a palavra catering é produzir e entregar comida pronta, né? Então o catering, ele era uma cozinha industrial voltada
para a fabricação de alimentos para aviação. Então o Rolim convidou meu tio, eles montaram juntos, e aí meu tio precisava de alguém experiente, que tinha minha tia, que era muito conceituada na produção de alimentos, né? Ela era uma cozinheira de mão cheia, porém não tinha esse viés industrial da produção, da logística, né? Porque a aviação envolve toda uma logística por trás, porque você não pode, por exemplo, derrubar o horário de voo, senão você vai atrasando todas as etapas do voo, você prejudica. Então, eu assumi a gerência e trabalhei diretamente com o comandante Rolim. O comandante, na época, telefonava e falava: seu Eduardo, eu preciso de uma apresentação de cardápio, o senhor pode fazer para sexta-feira? Eu falei: que horas, comandante? 7 horas da manhã. Tá bom, pode vir. Aí ele vinha, eu explicava o que era, o que nós tínhamos produzido, ele aprovava ou não aprovava e a gente passava a produzir para colocar nos aviões. Depois eu fui contratado por uma empresa de dentro do aeroporto, porque o catering da TAM fechou, eles terceirizaram com uma empresa internacional no aeroporto de Guarulhos e fazia o transporte até Congonhas. E aí eu fui contratado por uma empresa de dentro do aeroporto de Congonhas e uma das minhas missões era trazer a TAM para essa empresa, né? Então nós trouxemos a TAM, trouxemos a Transbrasil, a VASP, a Nordeste, a Rio Sul, que é agregada da Varig, e a Varig, que fazia ponte aérea. Na ocasião, VASP e Varig faziam ponte aérea. E nós chegamos a produzir 30 mil refeições por dia para 9 companhias aéreas, né? Com cada companhia mais ou menos de 6 a 8 cardápios diferentes por dia. Então essa logística é muito complicada. Eu trabalhei 22 anos como gerente dessa operação em São Paulo, e numa ocasião que eu estava até estendendo um pouco mais, na época não contentes com essas 9 companhias, 300 voos por dia, 30 mil refeições, nós também produzimos os alimentos de algumas lanchonetes internas do aeroporto de Congonhas, do restaurante que existia no primeiro andar, que existe até hoje. Também produzimos a pedido da Nestlé, produzimos o bolo brownie para a operação do Mac Café, que estava começando com o café da manhã, e eles importavam na época da França. Nós desenvolvemos uma linha, eles escolheram um dos produtos e a gente passou a produzir. Também passamos a produzir sobremesas para Pizza Hut, vários tipos de sobremesa para a cadeia Bom Pizza que era Hut. pouca coisa, né? Não, também passamos a produzir bags de sopa para a rede France Café em São Paulo, que é daqui de Bauru, a rede, mas a gente produzia lá para as lojas de São Paulo. E não contente só uma época isso, que tinha até fora do Brasil também. Sim, é uma rede muito boa, tem uma rede muito importante. E também não contentes com isso, nós assumimos a operação da rede Brunella, que é uma rede de docerias que é da década de 60, que era muito famosa em São Paulo e no litoral paulista, né? Eram 17 franquias, com uma produção de primeira linha de sobremesas, e a gente assumiu essa operação também, bem complicada. Enfim, eu tinha nessa operação 985 funcionários, trabalhando 365 dias do ano, 24 horas por dia. Então, bem complicada a coisa. Mas aí, então, São bem fáceis de gerenciar. Não reclamo nunca mais. Na época, assim, eu falo que eu não vi minha filha crescer, porque eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa às 10 horas da noite, e minha filha já estava dormindo. Antes ela não estava acordada, não estava dormindo, eu tinha oportunidade só aos domingos de estar com ela, mas é uma operação que, como você tem que ter uma cadeia logística, tanto de compras, estocagem, muito perfeita e sincronizada, porque os espaços dentro do aeroporto são muito caros, então você não pode ter um almoxarifado muito grande. Então você imagina, para produzir 30 mil refeições, então eu digo assim, café da manhã quente, café da manhã frio, lanche frio de manhã, snack quente de manhã, almoço frio, almoço quente, os snacks da tarde, sanduíches, os snacks, depois
você tem os jantares e as ceias, que eram servidos. Na época, eram refeições mesmo, não é hoje, como hoje é pacotinho. Hoje é um lanchinho. Não, hoje é um pacotinho de bolacha pronta, Bala de goma. Bala de goma, né? Nós produzíamos. Então tinha uma confeitaria, pra você ter uma ideia, ela produzia 60 mil pães por dia, mas não um tipo de pão. Nós produzíamos tipo 45 tipos de pão por dia, que variavam diariamente. E tamanhos, 10 gramas, 20 gramas, 60 gramas e assim por diante, né? Croissants, baguetes, pães adocicados, massas adocicadas e todo tipo. É uma logística complicada mesmo. Depois você tem a cozinha fria, então que prepara todas as saladas, todos os frios, né? As entradas. Depois a cozinha quente. E ainda bem que era uma época que a cozinha kosher, uma cozinha antiga, mas cozinha kosher, vegana, vegetariana, intolerante à lactose, todas essas restrições alimentares, vamos falar assim, não era não vou usar a palavra moda, mas não era uma coisa tão comum e popular na época, porque senão isso daí ia se multiplicar por um volume infindável, né? Não, realmente, era muito pouco, mas existia. Existiam essas solicitações e a gente tinha que fazer, tanto que nós convocávamos sempre um rabino, quando era comida kasher ou kosher, o rabino ia dentro do catering e passava lá o dia para produzir a refeição que iria para bordo, às vezes para um passageiro. Então nós temos um contrato com o rabino para isso também, né? Só para você ter uma noção da operação, nós tínhamos na operação toda 20 nutricionistas, né, que acompanhavam todo o procedimento, visitas semanais da Vigilância Sanitária Federal dentro do catering, né? Então uma limpeza, os protocolos todos para não haver contaminação cruzada de alimentos, né? Porque você pode derrubar um voo. Então é uma coisa, é como uma comida de hospital também, você pode estragar um tratamento servindo uma comida ruim para um paciente que já está fragilizado. A mesma coisa na aviação. E na aviação também, eu não sei se todos sabem, o comandante e o copiloto não podem comer a mesma comida, né? Então, as opções, você dá opção de filé mignon para um, opção de frango para outro, ou de peixe, e cada um... Não come a mesma comida. Não pode, porque se tiver estragado uma comida, você tem dá um pereirinho, o outro salva. O outro salva, né? Então, já é um protocolo também, né? Eu vou fazer uma pergunta que pode parecer estúpida. Já vai dando fome, assim. Essas refeições, elas já eram quentes ou elas eram esquentadas a bordo do avião? Como é que é isso? Eu não consigo imaginar isso. As refeições quentes, nós tínhamos um processo, nós tínhamos muito elogio dos clientes das companhias aéreas e das companhias aéreas, porque eu adotei uma prática que torna a comida mais cara, porém com uma qualidade ímpar, que era na hora que você está produzindo a comida quente e você embala quente, eu tinha armários criogênicos, que a gente colocava essas refeições quentes dentro de armários criogênicos, que é a base de nitrogênio líquido, que é menos 273 graus. Então é como se o nitrogênio ele fotografasse a comida naquele instante. Ele cessa o cozimento e ele tem congelamento imediato. Então é diferente de outro tipo de congelamento, em que a comida, estando quente, ela continua cozinhando, né? E o nitrogênio não, ele estanca o processo de cozimento no instante que você colocou no armário criogênico. Por imersão ou vapor? Não, ele é um gás, né? Dentro do armário criogênico, você lança o nitrogênio líquido, né? Eu não sei se vocês sabem, o nitrogênio líquido é uma coisa assim, se você estiver numa sala fechada, o nitrogênio líquido é muito perigoso, porque o nitrogênio líquido, quando ele é liberado no ambiente, ele afasta todo o oxigênio que tem. Então você mata bactérias aeróbicas, né, que poderiam ser contaminantes da comida. Esterilização total. Esterilização total com qualidade na comida. Então a gente era muito elogiado por isso. E aí... Fazendo um comentário, eu uso nitrogênio com sêmen bovino.
E é muito comum ter acidente com botijão de sêmen que cai dentro do carro e o cara sofre um acidente dormindo porque ele acaba dormindo por causa do nitrogênio. Nossa, isso aí eu não tinha nem noção, mas era um perigo. A gente tinha protocolos de segurança. Teve até um cara na Bahia há poucos dias que aconteceu isso. O botijão tombou e ele bateu numa árvore. Eu nunca tinha pensado numa consequência disso. Sim. Ele é perigoso, mas os armários criogênicos que eram fornecidos pela empresa que produz o nitrogênio, eles têm lacres de segurança muito eficientes, né? Então evitava, nós tínhamos esses armários criogênicos dentro da cozinha, também contávamos com equipamentos de ponta, eu chamo, na época, vocês imaginem isso lá, em 1998, 99, 2000, 2001, nós já tínhamos a Ferrari da cozinha, que eram os fornos Rational, fornos alemães, né? Nós temos 4 fornos. Até hoje é a Ferrari na cozinha. Até hoje é a Ferrari na cozinha, mas naquela época a gente já tinha. Então, pra você ter uma noção, um forno daquele, eu conseguia grelhar 750 tornedos de filé num forno em 12 minutos. Então, imagina multiplicado por 4. Sim, sim. Né? Então, você precisa ter a infraestrutura para ter essa capacidade de produção. Na sua atividade dentro do Amaral, envolve esse planejamento alimentar também? Então, aí passando, quando eu vim para o Amaral Carvalho, foi até uma coincidência feliz, porque eu vim passar férias aqui em Jaú, meus pais são de Jaú, minha sogra de Jaú também, e o superintendente da Fundação Amaral Carvalho, Dr. Antônio Luiz, em conversa informal de amigos, né, que ele é meu amigo de infância, contando da minha operação, ele perguntou se eu não gostaria de um dia voltar para Jaú. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu trabalho com uma operação gigante aqui em Jaú, não tem nem campo de aviação. Aí ele falou, não, mas o Amaral está crescendo e nós temos uma operação complicada, né, da parte de nutrição, produção de cozinha, lanchonetes. Eu falei, mas olha, dentro dessa operação é pequeno para mim, né? Porque é um hospital ali restrito. E aí ele me ofereceu algumas possibilidades de terceirizações, departamentos de lavanderia, de outros departamentos, portarias, né? Então chegamos a um bom termo e me atraiu, porque eu iria sair daquela vida louca de São Paulo, né? Aquela vida. E quando eu falei para minha esposa que tinha essa possibilidade, minha esposa falou, para ontem, né? Vamos mudar para casa agora, né? Então eu agradeço até hoje imensamente ao Dr. Antônio Luiz por ter confiado em mim e me convidado, e eu vim para tocar essa operação. E ao longo dos meses iniciais, isso foi em 2002, eu fui assumindo, além da cozinha, a nutrição, as lanchonetes, a lavanderia, a portaria, a parte de engenharia, arquitetura, limpeza do hospital, rouparia do hospital, enfim, a parte de arquivamento. Qual que era a diferença de tamanho do hospital de 2002 para o que é hoje? Muito grande, muito grande. O hospital cresceu muito, evoluiu muito. Na época nós não éramos ainda hospital de ensino, nós não éramos hospital de pesquisa, né? Então nós não tínhamos residências médicas, internato, nós não tínhamos a central de pesquisa. A nossa central de pesquisas hoje, nós temos mais de 140 pesquisas em andamento com laboratórios do mundo inteiro, pra você ter uma noção. É muito importante isso, até foi bom a gente ter tocado nesse assunto, porque a pesquisa é muito boa mundialmente, é muito boa para o laboratório que está investindo na pesquisa, e pelo fato do Hospital Amaral Carvalho ter um espectro muito grande de tratamento de paciente oncológico, cria-se a possibilidade, porque são esses estudos que nós fazemos, já são os estudos finais. Isso a pesquisa ela já passou em estágios iniciais por outras situações fora do hospital, laboratório, né?
faz essas pesquisas, é um grau 3, vamos dizer assim, um grau de finalização que nós fazemos, e aí com seres humanos, quer dizer, já autorizado por Anvisa, autorizado com todas as autorizações e protocolos corretos de pesquisa, e isso cria a possibilidade de pacientes com uma situação mais complicada entrarem para a pesquisa, quer dizer, com o consentimento do paciente e da família do paciente, a gente coloca à disposição dele medicamentos de custo altíssimo, que eles não teriam a menor chance de ter e não são aprovados ainda pelo SUS. São aprovados na pesquisa pela Anvisa, mas pelo SUS não. Então, nós temos diversos casos, centenas ou milhares de casos que a gente conseguiu salvar os pacientes com esses tratamentos que só existem na Europa, nos Estados Unidos, e dando essa possibilidade para os nossos pacientes. Você que está acompanhando a gente aqui pelo nosso canal do YouTube, pode parecer que a gente está fugindo um pouco do assunto agro, mas tudo é para contextualizar não só a participação do Eduardo dentro do hospital, como com uma dedicação grande há muitos anos, mas mostrar para você que tem uma instituição que o Centro-Oeste Paulista é riquíssimo na área da saúde, Bauru, Jaú, a gente tem coisas maravilhosas que vocês precisam conhecer, e os leilões de gado têm direcionado um grande esforço ao Amaral. Então, toda essa nossa conversa, o nosso próximo passo é chegar a isso. E também, vocês estão vendo que de vez em quando a gente dá uma passadinha de mão no rosto, na cabeça. E a gente está aqui, a gente está dentro do leilão, na área rural. Tem barulho de passarinho, de mosquito, de cachorro, de papagaio, galinha e tudo mais. E aqui é a realidade, não tem nada pintado, bonitinho. Por mais lindo que a gente queira, a gente não fez maquiagem, né, Miguel? Bonito só, né? Tá bonito ao natural. Então, caso a gente passe a mão no rosto, não estranha, porque realmente acontece aqui. Me desculpe, estava contando de toda essa operação que foi proposta para você fazer parte do Amaral. Nessa época, o Amaral já era direcionado quase que 100% ao combate ao câncer? Sim, já há muitos anos antes de eu vir, o Amaral iniciou o tratamento de câncer no início da década dos anos 1970, tornando-se o primeiro hospital de tratamento oncológico do interior do estado de São Paulo. Antigamente, todos os pacientes oncológicos eram direcionados ao Hospital AC Camargo, em São Paulo. É do centro de excelência no estado, é isso? Isso. E aí um médico, morador da cidade de Bocaina, aqui próximo ao Jaú, ele é fazendeiro aqui, nascido em Bocaina, mas ele era cirurgião em São Paulo, no Hospital Oswaldo Cruz, cirurgião oncológico geral, que na época uma profissão rara, né? Você ter uma especialização em cirurgia oncológica. E ele se aposentou e veio para cuidar das fazendas dele, mas aí bateu a saudade da medicina nele e ele começou a operar no Amaral Carvalho. E aí os médicos do interior do estado começaram a direcionar os pacientes para ele fazer as cirurgias oncológicas. Anos 70. E aí, conforme ele fazia as cirurgias dele, ele chamava o colega médico da especialidade que ele ia operar para ensinar cirurgia oncológica para esse cirurgião. Ele chamava o da urologia, o do cabeça e pescoço, o ortopédico, né? O pulmonar. E todos iam aprendendo com ele, fazendo a cirurgia junto daquela especialidade. Então o hospital foi se agigantando e de um hospital geral, ele passou a ser um hospital focado no tratamento oncológico. Porém, na parte de particulares e convênios, o Amaral Carvalho ainda é um hospital geral. Tá. Então você pode fazer, com exceção de partos, né, nós não fazemos isso, mas toda a medicina envolvida em hospitais gerais, nos tratamentos particulares e de convênios, nós fazemos. Mas para o Sistema Único de Saúde, é 100% oncológico, né? E o hospital se tornou, então, com isso, há muitos anos, o hospital
que trata mais paulistas com câncer pelo Sistema Único de Saúde. O ano passado a gente tratou 81.500 pacientes aqui dentro do hospital. Muita gente. É muita gente até para um cara que está vindo da aviação com volume de coisa. E é incrível, para quem não conhece, quiser conhecer o hospital, depois o Eduardo explica como pode ser, mas é bonito ver o cuidado no tratamento, né? O cuidado no tratamento, as casas de apoio, que numa das visitas lá, você me fez chorar pra cacete, caso das casas de apoio. Não podia falar palavrão, mas eu já falei. E a dignidade que o cara é tratado naquilo, né? Isso daí eu acho que não tá incluso em nenhum orçamento. Diferentemente de um hospital geral, e é bem compreensível essa questão da humanização que o Amaral Carvalho tem, por quê? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma pneumonia, ela entra num hospital, numa Santa Casa, ele vai ser cuidado durante 15 dias, 10, 15 dias. Então você não cria um vínculo entre médicos, enfermeiros com o paciente. Cria aquele vínculo e depois se esquece. Diferentemente, a oncologia, o paciente vai ficar tratando com a gente pelo menos 5 anos. Então, é uma doença que fragiliza muito o paciente, ele vira imunossuprimido e às vezes vem a depressão por conta do diagnóstico da doença e também fragiliza a família. E os funcionários do hospital têm esse entendimento e sabem dessa fragilidade. Então, começam a criar um vínculo, né? Então, tem esse olhar de humanização. Então, é uma coisa já natural. A gente tem muita consulta de outros hospitais, se a gente pode dar uma aula de humanização. Como é que a gente faz? Mas o funcionário entra, ele aprende vendo os colegas trabalharem e também exemplo, né? Se sensibilizando também. É uma coisa natural da instituição. A gente não existe aquela frieza no atendimento, né? Pelo contrário, existe um calor humano e isso ajuda muito no tratamento. Eu lembro de uma reunião com a presidente da Make-A-Wish, que veio alguns anos para cá, com a chefe da assistência social, não me lembro o nome dela, que a gente teve uma reunião que eu acho que se fosse uma sala fechada, a gente alagava a sala de tanto chorar. De tanta história incrível que contaram disso tudo, e foi, cara, eu vou levar isso pra minha vida. Nós temos histórias ali que dariam vários livros, histórias muito interessantes e emocionantes, né? Porque, por exemplo, no tratamento oncológico, nós atendemos pacientes do Estado de São Paulo. No nosso convênio é com a Secretaria de Saúde do Estado. No tratamento do transplante de medula óssea, o nosso contrato é diretamente com o Ministério da Saúde. É o Brasil. Nós recebemos pacientes do país todo para transplante. Hoje, o transplante de medula óssea, nós somos o maior centro de transplante de medula óssea no hemisfério sul. Significa que abaixo da linha do Equador, contando a Austrália, a África e todos os países da América Latina, nós somos o maior centro de transplante de medula óssea. Já há muitos anos nós começamos o transplante lá em 1996 e criou-se uma expertise muito grande em transplante de medula, né? Nós fazemos todos os tipos de transplantes, são 5 transplantes, os tipos, e além dos pacientes que vêm do país todo, nós também transplantamos pacientes que vêm da Argentina, da Bolívia, do Paraguai, da Colômbia, que são pacientes que, através do governo deles, em conversa com o Sistema Único de Saúde, trazem esses pacientes para fazer o tratamento aqui. Recentemente a gente recebeu aqui o João Afonso Mais de Vista, né? Meu Deus, que irmão. Cara maravilhoso. E obrigado. A gente falou sobre o leilão. O leilão foi um baita sucesso, mas vamos conectar agora o Amaral com o agronegócio. Posso fazer uma pergunta antes? Lógico que deve. Quantas unidades são e quantos colaboradores a fundação tem? Olha, lá em Jaú nós temos o Hospital Amaral Carvalho e temos uma unidade que fica próximo ali na estrada, quando você está chegando em Jaú, vindo de Bauru, um pouquinho antes do posto rodoviário, onde era a antiga Jaú Diesel, que é um prédio enorme, um terreno grande, que foi até doado por uma paciente nossa de Bauru.
Ah, que legal. A professora Márcia, que fez tratamento lá no Amaral Carvalho, e ela fez questão de doar. Então, hoje nós temos uma operação grande nessas instalações. Nós temos o almoxarifado central, o almoxarifado de fármacos, o setor de porcionamento de fármacos também é lá, os laboratórios do Amaral. Nós temos praticamente 7 laboratórios lá dentro. O telemarketing do Amaral está lá, o setor de faturamento SUS, faturamento convênios. Então é uma operação bem grande, aliviou muito, porque como o hospital cresceu muito, nós temos muitos imóveis alugados no entorno, né? E com essa doação, nós deixamos de gastar dinheiro. Centralizaram a operação também. Centralizamos a operação lá e nós temos unidades, por exemplo, em Bauru, foi a primeira unidade que a gente teve fora lá de Jaú. Então nós mantemos já há muitos e muitos anos ali na Avenida Rio Branco uma clínica para quimioterapia, e assim os pacientes aqui de Bauru e das cidades mais próximas não precisam se deslocar até Jaú para fazer o tratamento, que é desgastante, né? O paciente já é imunossuprimido, a quimioterapia às vezes dá um rebote muito ruim, né? Então o paciente estando aqui na cidade, foi esse olhar que nós tivemos, né? E temos também em parceria com a Prefeitura de Lins, no hospital lá de Lins, faz também muitos anos que a gente mantém uma clínica para quimioterapia, e temos também em Lençóis Paulista, também num convênio com a Prefeitura. Quantos funcionários são nesse complexo todo aí? Bom, juntando a fundação toda, nós temos 2.100 funcionários registrados em carteira, e temos 300 médicos, que são contratos terceirizados, né? A gente contrata a clínica médica, né, da especialidade, mas estão vinculados ao Amaral. Tem médicos lá que tem 40 anos, 50 anos de Amaral Carvalho, né? E temos empresas terceirizadas também, muitas e muitas empresas, por exemplo, de manutenção de clínica, né? Então você precisa ter a manutenção de todos os equipamentos para ter prontinhos, regulados, calibrados, né? Para não dar diferença nos diagnósticos, né? Então são inúmeras empresas. Não pode falhar, né? Não pode falhar, são inúmeras empresas, né? Enfim, é um conglomerado de funcionários muito grande. Passa tranquilamente de 2.500, né? Passa de 2.500, que Diretos e indiretos. E aí, assim, o Amaral é hoje o segundo maior empregador de Jaú, só perde para a Prefeitura Municipal de Jaú. Tem mais de 3.000 funcionários. E aí nós estamos falando de 81 mil atendimentos no ano. Não, 81 mil pacientes. E por dia, então, seria o quê? Então, nós temos por volta de 2.500 a 3.000 atendimentos por dia. Então, eu vou te dar o número de atendimentos no ano que a gente faz, porque por ser um hospital eletivo, nós temos uma grande operação ambulatorial de segunda a sexta-feira, né? Sábados e domingos, nós temos mais o atendimento de internações, né? Porque o ambulatorial é aquele paciente que não precisa estar internado e pode retornar para sua residência no final de semana, né? Mas eu estou falando em quase 2 milhões de procedimentos realizados nesses 81.500 pacientes, e estou falando na ordem de 400 mil atendimentos a esses 81 mil pacientes, né? Cirurgias oncológicas são 17 mil por ano. É muita coisa, muita. A importância social é extraordinária de vocês. Vocês estão de parabéns de todos os lados, né? Tanto com sua equipe, mas também com o volume de pacientes que vocês conseguem atender na luta que vocês têm. O Hospital Amaral Carvalho, nós dizemos que ele não é de Jaú. O Hospital Amaral Carvalho está em Jaú, porque nós atendemos de Jaú, se der 1% da população que a gente atende, o restante vem de outras cidades, outros estados, né? Só para vocês terem uma noção, nós atendemos pacientes de 513 municípios o ano passado, do estado de São Paulo, e de mais 600 municípios de outros estados do país. De todos os estados do país. Eu lembro que
2007, 2008, quando a gente se conheceu. A gente foi conhecer o hospital e a gente ficou encantado com todo aquele carinho que desde sempre vocês tiveram. E fazer aquele primeiro leilão. A gente conheceu umas outras instituições, estavam num outro momento, enfim, não vem ao caso. E ver que a preocupação de vocês era cuidar do paciente e não deixar de lado a pessoa que estava com o paciente. Não deixar o acompanhante esquecido na vida dele. Isso foi de uma grandeza e de uma sutileza que foi impressionante quando a gente conheceu. Veja, eu tenho entendimento que a gente cuida do paciente. O paciente é o rei para nós, né? É o nosso tesouro que a gente tem que preservar e resgatar a saúde dele. E não adianta a gente só tratar do paciente se a gente maltrata o acompanhante dele e maltrata o motorista que levou, os motoristas de ambulância, de ônibus e de vans. Então, há muitos anos, lá em 2008, nós desativamos o antigo clube que era dos funcionários, que fica atrás do Hospital Amaral Carvalho, e transformamos em centro de apoio ao paciente. O que é isso? Nós, nesse centro, nós recebemos os pacientes ambulatoriais que já trataram o seu problema naquele dia e que estão liberados, mas tem que aguardar a ambulância, a van ou o ônibus, porque tem outros pacientes da sua cidade sendo tratados. Os acompanhantes ficam lá também e nós recebemos os motoristas de ambulância, ônibus e vans, porque você imagine, esse motorista saiu às 2 horas da manhã da cidade dele, transportando esses pacientes, ele chega cansado e como é que eu não vou cuidar de um ser humano desse que depois vai levar o meu tesouro de volta para casa? Eu tenho que cuidar. Então esse motorista, quando ele chega, nós oferecemos, se ele estiver cansado e quiser dormir, oferecemos leito com roupa de cama, toalhas para ele tomar banho, itens de higiene pessoal. Oferecemos um lanche de manhã, um lanche à tarde. Não oferecemos o almoço para o motorista, porque ele já vem com uma diária da prefeitura dele. Mas nós fazemos questão de que ele passe o dia tranquilo, ele tem lá mesa... 2 da manhã, chega lá, espera o dia inteiro... E vai sair 7 da noite. Isso. Então eu preciso cuidar. Porque como é que eu preciso ter a garantia de que ele vai devolver o nosso paciente íntegro em casa, né? Então essa é a questão. Faz parte da sequência do trabalho, de certa forma. Isso é assistência social. Quer dizer, tratando isso, nós por fora estamos cuidando do paciente também, né? Então a gente cuida desse motorista, cuidamos desse acompanhante também. Então você tem assim, muito paciente ambulatorial e acompanhante que não tem dinheiro para comer e vai ter que passar o dia inteiro lá. O que nós fazemos? É só ele ir no nosso serviço social e dizer: não tenho dinheiro para pagar uma refeição. O nosso serviço social providencia a refeição na cozinha e ele vai nesse centro de apoio ao paciente e vai comer lá em mesa, sentado, dignamente, né? Então, precisamos cuidar. Não tem jeito, são seres humanos. E esse é o viés da fundação, é a humanização. E como é a mudança de volume? Que em 2008, foi 2008 que a gente começou com os leilões? Isso. Foi dos 2009. 2009. No começo dos leilões, que teve aqui, depois teve do João e da Claudinha, e teve vários tal. Hoje são quantos leilões por ano em prol ao Amaral Carvalho? Em média, Vitor, na faixa de 20 a 25 leilões. Isso varia de ano para ano, porque nós temos, por exemplo, o leilão que você e o Denis fazem, que foi o primeiro leilão em prol do Amaral Carvalho, em 2009, vocês não falharam nada. A gente falhou um ano por causa da pandemia. Pandemia, né? Mas isso então são os leilões recorrentes. E nós temos os leilões que não são recorrentes, infelizmente. Quando as pessoas querem fazer um leilão para a gente afirma: olha,
Se você começar, a gente pretende que você seja perene. Mas às vezes a gente não sabe os problemas que tem por trás dessa comissão organizadora, né? Enfim. Mas o importante é que são feitos na ordem de 20 a 25 leilões por ano, e isso ajuda muito. Por determinação da superintendência da Fundação Amaral Carvalho, toda a arrecadação dos leilões, 100% delas, vai para a assistência social. Porque a assistência social no Amaral Carvalho não é remunerada. O que eu quero dizer com isso? Nem o governo federal e nem o governo estadual repassam valores nenhum de assistência social, apesar de ser fundamental o que nós fazemos. Ou seja, todo esse cuidado extra com todo mundo, com o acompanhante, com o motorista, tudo isso é do bolso de vocês. Do bolso da fundação. E é aí que entram os eventos beneficentes. Entre os eventos beneficentes. Prioritariamente, nós focamos nas casas de apoio. Nós mantemos lá 3 casas de apoio já há muitos anos, e com a ajuda de vocês, do leilão de vocês, do João, de todos, nós conseguimos construir a Casa Ronald McDonald's em parceria com o Instituto Ronald McDonald's, que é a 6ª casa que existe no país, só tem 6 casas Ronald. Então, para tratar crianças e adolescentes, né, hospedar, não tratar, as casas de apoio não tratam, elas hospedam, e pacientes que precisam ficar próximos. É uma casa para mulher, uma casa para criança e adolescente? Não. Como que é dividido? Nós temos uma casa para crianças e adolescentes, que ficam com os acompanhantes, né? Então, às vezes, vem o pai, a mãe, o irmão ou a irmã doadores, e a criança paciente. Então a gente hospeda, às vezes só fica a mãe e a criança, ou o pai e a criança. Temos uma casa de apoio de transplante de medula óssea, pacientes que vão fazer o transplante ou que fizeram o transplante adulto, né? Essa casa ela tem capacidade para 78 pacientes, hóspedes na verdade, não pacientes, hóspedes. Mais o acompanhante. Isso, 78 hóspedes entre pacientes, acompanhantes e doadores. A Casa Ronald, ela tem uma capacidade para 64 hóspedes. E nós temos a Casa de Apoio Geral, que ela hospeda homens e mulheres que estão em tratamento de quimioterapia e radioterapia, adultos. Tudo zero verba pública. Zero verba pública. Eu vou dar os números para vocês. Essa casa geral, ela também tem capacidade para 64 hóspedes. Se você somar esses 78 com 64 mais os 64 da outra, isso dá em diárias na ordem de 60 mil diárias de hotelaria completa por ano, gratuita. Essa é a capacidade dessas 3 casas. Então, além da hospedagem, então nós fornecemos lá leito com roupa de cama, itens de higiene pessoal, pelo menos 5 refeições por dia. 5? Pelo menos 5. Tem pacientes que às vezes jantam, tomam a ceia e depois querem comer mais alguma coisa, não tem problema nenhum, porque no tratamento do câncer, o se alimentar e se alimentar bem faz muito parte do sentido. tratamento. Isso, ele ajuda no resgate. Então é bom, a gente vê com bons olhos isso. É o paciente ter fome, querer se alimentar, e ele vai se alimentar ali com qualidade, né? Nós oferecemos durante o dia, além das 5 refeições, frutas variadas, suco o dia inteiro, café o dia inteiro, chá, bolachas, bolos. Então fica ali à disposição desses pacientes, né? Também oferecemos lá o transporte, apesar das casas serem muito próximas do hospital, mas às vezes o paciente está debilitado, então fazemos o transporte desse paciente e do acompanhante entre as casas de apoio e o hospital e vice-versa. Trazemos ele de volta também, né? E temos a atuação de equipe multiprofissional nas casas, que são nutricionistas, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, então assistente social, né? Promovemos para o paciente não ficar ali enquanto ele não está tratamento no hospital. Nós oferecemos
palestras nas casas. Então, palestras sobre câncer de mama, prevenção, né? Cuidado. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pele, cuidados em geral. Temos assim um bingo semanal que os pacientes adoram, em todas as casas é feito. Temos festa dos aniversariantes do mês nas casas, o Centro de Apoio ao Paciente, o ECAC, que é o Espaço Cultural Amaral Carvalho, que cuida do CAP, né, do Centro de Apoio ao Paciente. Também ele dá cursos de artesanato, ele faz sessões de cinema com posteriores discussões, ele às vezes consegue uma doação de um ônibus com motorista. Então pegam esses pacientes nas casas, trazem aqui no zoológico de Bauru, o zoológico é parceiro, deixa entrar gratuitamente. Que maravilha. Né? Essas parcerias valem ouro pra gente. Hoje, quem tá acompanhando a gente aqui, se alguém quiser fazer um leilão, um jantar, um bingo, show de prêmios o nome? Show de prêmios. Show de prêmios o nome. Se alguém quiser realizar uma ação em prol Amaral Carvalho, procura quem e aonde? Pode procurar a minha diretoria, eu vou dar o telefone aqui, pois se puder pôr a legenda, é 14 3602 1201, que é a diretoria de apoio social que cuida dos eventos todos, né? E dessa outra parte de assistência social. Mas retornando ao assunto, quer dizer, é importante, se você se sensibilizar, nós ensinamos como criar uma comissão organizadora para organizar, porque nós temos uma pessoa especializada em eventos que trabalha desde 2008 com a gente, de muita confiança nossa, e que ajuda nesses leilões, nesses jantares, nesses shows de prêmios. Ele ajuda a organizar, fomentar e até no dia está presente para ajudar na realização do evento, né? Então, por favor, nos procurem se você se sensibilize. Mas voltando à assistência social, Vitor, que você deu essa oportunidade para mim, as casas de apoio têm um custo muito alto. Para você ter uma noção, cada casa dessas nós temos 15 funcionários, porque ela funciona também 365 dias por ano, 24 horas por dia. Então, cuidado é constante. É constante, você não pode fechar. Então, a arrecadação de todos os eventos é 100% direcionada às casas de apoio e alguns outros programas de assistência social. Por exemplo, nós temos lá um programa de assistência social dentro do hospital, que é o programa de assistência social de fornecimento de próteses crânio-buco-maxilofaciais. Por exemplo, o paciente tem lá um câncer no nariz e ele tem que amputar o nariz. Nossa, eu lembro desse lugar. Você imagina, esse paciente ele é curado do câncer, mas o governo federal, estadual, eles alegam que eles pagam o tratamento do câncer. Eles não pagam uma prótese. Então a Fundação Amaral Carvalho, pensando no bem-estar social desse paciente, nós temos lá um departamento, Dr. Cassiano Alves Ferreira, que é especializado, além de cirurgião dentista, ele é especializado em próteses, ele tem pós-graduação em próteses, e nós temos lá um programa que o Rotary Internacional, há uns 6 anos, em parceria com a gente, custeou, que é um programa de computador que faz o mapeamento. Então, se a pessoa amputou a orelha, o nariz, o olho ou uma parte da face, que muitas vezes amputa céu da boca, amputa pedaços da face, esse programa, através de um scanner especializado, ele faz o escaneamento e gera em impressora 3D a prótese que vai ser feita dentro desse modelo que a impressora 3D fabricou. Então com uma precisão absurda. Sob medida, e aí entra a parte do Dr. Cassiano, que é o responsável por essa área, que ele vai pôr a tonalidade de pele igual, então o olho ele vai pintar da mesma maneira.
Você imagina, se o paciente volta para casa com o nariz amputado sem um pedaço da face, ele não vai mais sair de casa. Ele curou o câncer, mas ele vai morrer de depressão. E isso a gente não admite, né? Não podemos admitir. Independente de governo não fornecer, faz parte da nossa obrigação. Nós entendemos assim. Né? Sabe que eu lembrei também, que é uma explicação que eu acho muito válida? Muito se fala sobre o pessoal que tem o cabelo comprido, que quer cortar o cabelo para doar. Explica o que acontece lá dentro, que tem são as voluntárias, né, que criam as próteses capilares, vamos falar assim. Isso, nós temos lá a entidade Ana Marcelina de Carvalho, que é a entidade de voluntários lá em Jaú, e dentre eles existe um voluntário, que é da cidade de Boituva, que é seu Benedito Leite. Ele e a família tem uma confecção lá em Boituva, e um dia da semana a família toda trabalha, eles são especializados em fabricar próteses capilares. Então, toda a arrecadação de cabelo que nós recebemos, se você quiser, a hora que for cortar o cabelo, as mulheres, né, tem um cabelo são mais ou menos 15 centímetros que é necessário para fazer a peruca. Então, a gente recebe esse cabelo, não importa o tipo de cabelo, todos os tipos de cabelo, não importa se o cabelo tem química ou não, porque o seu Benedito Leite depois vai pegar esse cabelo e vai tratar esse cabelo, e a família dele vai produzir as próteses e nos entrega para a gente fornecer para aquelas pacientes que perderam o cabelo no tratamento de quimioterapia e que querem ter uma peruca. Então ela vai lá, vai escolher a que ela acha melhor para ela, do tipo que ela quer, vai ficar quanto tempo ela precisar e quiser com a peruca, e depois, o cabelo dela voltando a crescer, ela nos devolve essa peruca, o seu Benedito recolhe, esteriliza e remonta a peruca para uma próxima mulher que necessite dessa peruca. Pessoal que está assistindo... Não que eu tô querendo doar o meu cabelo, mas cabelo de homem também dá certo, né? Dá certo também, aqueles homens que têm rabo de cavalo, que deixam o cabelo crescer. O cabelo tem que ter é o comprimento do cabelo, né? 15 centímetros no mínimo. Tá. É a mecha que nós precisamos. Para poder confeccionar. Para poder confeccionar. Então você que está assistindo aí, que doa R$10 pro telemarketing da Amaral Carvalho, que doa 5, que doa 20, que doa 50, você pode doar mais. É esse tipo, tudo isso que a gente explicou que acontece com esse grão em grão que vai pingando, certo? É isso mesmo. Então, faça a sua doação, é muito bem-vindo. O cabelo, as mechas de cabelo são todas muito bem-vindas. Nós temos, inclusive, casos de crianças que se sensibilizam muito e incentivam as coleguinhas a deixar o cabelo crescer e fazem uma reunião para cortar e mandar para a gente também, né? É o tipo de coisa que faz a gente ter uma baita esperança na humanidade, né? Sem dúvida, isso aí toca as pessoas, né? É você querendo ajudar o próximo, não há satisfação maior do que ajudar o próximo. Eu não sei se é comum, mas eu já tive o prazer de fazer essa visita algumas vezes. Caso alguém queira conhecer para desenvolver um projeto, no mesmo telefone que você passou anterior, pode conversar, é possível conhecer umas partes do hospital, ou isso não é possível? Não, é possível, principalmente as partes ambulatoriais, né? Uhum. Que são as partes menos invasivas, né? Por exemplo, a parte do transplante de medula não dá, porque é muito complexo. Por exemplo, um paciente de transplante de medula, quando ele vai fazer o transplante, nós temos, como é a medula dele que está atacando o próprio sistema imunológico dele, você mata a medula do paciente. Então esse paciente precisa ficar internado em quartos especializados. São quartos isolados com filtragem absoluta do ar. Porque o paciente está totalmente vulnerável a qualquer coisa. Até um pólen do ar ele pode respirar, ele se instala no pulmão do paciente e pode gerar alguma alteração. Então, são pacientes extremamente sensíveis. Então, essas áreas, centro cirúrgico, por exemplo, também é uma área sensível. A pediatria dá para conhecer, né? Pré-combinando antes, né? Aliás, na pediatria, nós temos aquele programa do ursinho Elo, né? Uhum. Aproveitando que você deu a dica, eu já entrei, né? Nós começamos esse programa do ursinho Elo, que foi um ursinho criado pela agência DM9 lá do Rio de Janeiro. Eles criaram esse programa
na época que tinham lançado o WhatsApp. E eles pensaram em que esse ursinho podia conter um equipamento telefônico dentro para receber e transmitir mensagens para as crianças que estavam internadas. Disso fizeram aquele filme do ursinho. Então quem quiser, entra no YouTube e põe lá o Ursinho Elo. Não, depois a gente coloca um card aqui direto para... Isso. E esse ursinho, na época, a DM9 fez um filme, que é esse que está no YouTube, e concorreu ao Leão de Ouro de Cannes e ganhou. O Leão de Ouro de Cannes, no ano, foi o YouTube mais visualizado no mundo, foi o Ursinho Elo. E depois evoluiu com a ajuda da empresa Roche. Nós evoluímos esse ursinho para um ursinho com uma tela de aplicativo, né? E agora, há 2 semanas, nós fizemos o lançamento do robô Elo. É um robô, quem quiser entrar no YouTube também vai ver. É um robozinho que mapeou toda a pediatria, todos os quartos. Ele circula por toda a pediatria, ele procura as crianças, ele conversa com as crianças, ele brinca com as crianças. Ele tem um painel de TV e que a criança pode jogar jogo da velha contra ele, outros joguinhos pode jogar. Ele transmite mensagens de parentes à distância, vídeos que parentes mandam também, ele procura no quarto e passa o vídeo para a criança. Enfim, essa evolução, quer dizer, é uma revolução lá na pediatria. As crianças estão apaixonadas pelo robozinho Elo, né? Então, todo mundo assista também o robô Elo. Que maravilhoso. Dô, obrigado pelo show de humanidade que foi dado aqui hoje, da sua parte, de todo o grupo Fundação Amaral Carvalho. Eu acho que isso é de uma grandeza imensurável. Vocês estão de parabéns. Olha, Vitor, Miguel, eu queria agradecer o Eduardo também. E quero, na oportunidade, dizer que a evolução do Amaral Carvalho não para, ela é grande, como eu já falei em pesquisa. Agora nós estamos num programa há 3 anos e meio para desenvolver o CARTCEL, que é o futuro do tratamento do câncer, e pouquíssimas instituições no mundo têm, e nós estamos evoluindo para isso, né? Já com equipamentos comprados, com médicos se especializando em CARTCEL, que é a parte genética do tratamento do câncer. E também quero informar aos que não sabem que nós estamos vindo para Bauru mais fortes, né? A convite da prefeita e da Câmara de Vereadores, que já doaram o terreno para o Hospital Amaral Carvalho, em frente ali o zoológico. Nós vamos criar um Amaral Carvalho aqui, e Bauru merece muito isso, né? E também estamos indo, a convite do prefeito e do governador do estado, estamos indo para Itu. Nós vamos ser também lá, o Amaral Carvalho é um CACOM, que é o Centro de Alta Complexidade em Tratamento de Câncer, e nós vamos ter lá também outro Centro de Alta Complexidade em Tratamento de Câncer na cidade de Itu. Já vamos começar os tratamentos de quimioterapia em fevereiro do ano que vem em Itu, para atender toda a região de Itu e Sorocaba, que há muitos anos se desloca de lá e vem fazer tratamento no Amaral pela carência de tratamento. Então, a DRS de Sorocaba e o prefeito de Itu, entendendo a importância, a relevância e a expertise médica do Hospital Amaral Carvalho, fizeram questão de levar para lá, e nós estamos indo para lá, vamos ampliar muito lá em Bauru. Eduardo, hoje, se eu quiser fazer uma doação espontânea para o hospital, além do telemarketing, além dos leilões que acontecem, qual é o outro caminho? Eu consigo também, por exemplo, usar meu imposto de renda para fazer a doação? Como é que é essa parte? Miguel, muito obrigado pela pergunta. Isso dá uma abertura muito grande. Nós estamos trabalhando firme nos programas de renúncia fiscal, que é a doação do imposto que você tem a pagar, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. No caso da jurídica, a pessoa que declara pelo modelo completo.
né, da contabilidade. Então, e é fácil hoje. É só falar com o seu contador, são 2, 3 cliques daquele valor que você teria obrigatoriamente a pagar o imposto para o governo, você pode destinar 1% para esses programas de renúncia fiscal do Hospital Amaral Carvalho. É só procurar. O próprio contador abre ali, coloca Amaral Carvalho, já aparece os programas, ele escolhe qual é o programa que ele quer, se é da criança adolescente do estado, da criança adolescente da cidade, se é do Conselho do Idoso, ele escolhe o tipo de programa e faz a sua doação. Afinal, você já estaria obrigatoriamente tendo que pagar isso para o governo. Então não custa Não passar sai nada mais do bolso. Nada, já teria que sair do bolso. E esse recurso é transferido direto? Esse recurso, como é que é isso? Não, E uma outra pergunta é se é só pessoa física ou se a jurídica também consegue fazer? Não, é tanto a pessoa física, se não me engano, é 3%, de 3% a 6%, dependendo do programa, e a pessoa jurídica 1%. Né? A pessoa jurídica não pode ser optante do Simples Nacional. Não. Tem que ser pelo modelo completo. Tá. Né? Então, não é modelo completo. Agora me falha. Eu vou até apurar direitinho, mas é o regime contábil que tem que ser aquele regime Procurando mais aberto. Também vai ficar o contador sabe, com certeza. Mas é importante essa informação. Você já tem que pagar o imposto. Se você tem que pagar o imposto, por que não destinar para programas sociais? Então, esse depósito, conforme você perguntou, ele vai para aquele conselho em nome da Fundação Amaral Carvalho. E aí o conselho, como já tinha aprovado esse programa, o conselho libera essa verba e nós vamos ter que aplicar dentro do projeto que foi aprovado naquele conselho, seja da criança adolescente ou do idoso. Né? Nós vamos aplicar ou para o idoso ou para a criança adolescente. Então o contador tem que procurar a Fundação Amaral Carvalho lá na hora de encaminhar a doação. Se ele digitar lá Fundação Dr. Amaral Carvalho, já vão aparecer todos os programas na declaração. São 2, 3 cliques, fácil de fazer. O próprio programa da Receita já coloca o valor que ele tem direito ali. Ele deixa de pagar para o governo e já vai automaticamente para o programa. Então, quer fazer doação, vai no QR Code, que a gente pode colocar aqui, vai no Pix, procura a instituição, participa do leilão, telemarketing. Não quer gastar dinheiro? Doa 1% a pessoa jurídica para o Amaral, 3% a pessoa física. E também, tá fácil, né? E pelo menos sabe exatamente onde está indo, Exatamente. E bens materiais, no meu telefone aí, que ficou na tela, né? Se você puder repetir o telefone, eu tenho bens materiais para doar. Então eu tenho uma cabeça de gado, eu tenho, sei lá, eu quero comprar um equipamento para o hospital, pode ser através da minha diretoria também. Nós direcionamos corretamente tudo. Informar também que o nosso hospital já há 4 anos é um hospital com certificação ONA 3, que é a maior certificação em saúde que existe no país, né, nacional. ONA 3 é uma certificação de excelência que a gente vem renovando a todos os anos. Significa que os nossos protocolos são rígidos. Isso envolve desde a faxineira até o médico, ou vice-versa, do médico à faxineira. Então é um hospital de qualidade e segurança para o paciente, né? E não é fácil. São pouquíssimos hospitais que atendem SUS que têm essa certificação. Meus amigos e amigas e tudo mais, né? Que hoje em dia está tudo muito complexo. Hoje vocês conheceram uma pequena parte do que é a operação da Amaral Carvalho, conheceram uma pequena parte do que é o esforço coletivo de todos que atuam na Amaral Carvalho todos os dias. Através dessa pessoa maravilhosa, tenho o prazer de conhecer há quase 20 anos, que trabalha com afinco todos os dias, que já abandonou evento no meio para voltar para o hospital para resolver problema. Um cara ímpar, íntegro, que eu tenho o prazer de ter na minha vida pessoal. Eduardo, muito obrigado pelo dia de hoje. Foi um prazer imenso poder falar sobre você, sobre o Amaral.
muito, muito obrigado por ter cedido seu tempo pro nosso canal. Eu que agradeço imensamente pelo espaço que vocês estão dando, oportunidade de levar as informações que a maioria da população não sabe o que acontece dentro do Amaral Carvalho, pude levar um pouco da informação. Agradeço ao Miguel, Vitão e Denis, que são irmãos nossos lá desde 2009. E, pessoal, ajudem, façam suas doações, contribuam com uma instituição que vai fazer 110 anos, é uma instituição correta e que espera poder continuar ajudando por muitos e muitos anos toda a população. Maravilha. Miguel, e aí? Reis do Coxo, confesso para vocês que hoje o coraçãozinho mexeu bastante. Saio mais humano, saio bastante satisfeito. Que missão bonita. E Reis do Coxo, ajuda a fundação, que é uma bela de uma missão. Um abraço para vocês, eu fico por aqui. Gente, esse foi mais um Reis do Coxo, com o apoio integral da incrível Top FM. Estaremos de volta sábado que vem. Muito obrigado, tchau!